Vamos fazer agora, a 2 eu vou deixar para vocês, vamos fazer a questão número 3. Por quê? Porque não vai cair bonitinho assim na sua questão, não vai cair bonitinho assim na sua prova. Não vai cair a equação montada. O que vai cair lá no seu concurso? Vai cair um problema para você montar a sua equação. Então é por isso que é interessante nós fazermos aí a questão número 3. Eu vou ler rapidamente aqui o enunciado para vocês, da questão número 3. Fala o seguinte: duas empreiteiras farão simultaneamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra 81 km restante, a extensão da estrada é de... Detalhe aí, pessoal. Como é que você sabe que você está diante de uma equação? Toda vez que ele perguntar alguma coisa, para você calcular o valor de alguma coisa, você sempre vai ter uma equação. Não importa se ela está dentro de um assunto qualquer, de regra de 3, de porcentagem, de juros simples composto, não interessa. Sempre que perguntar o valor de alguma coisa, ele está querendo saber o valor de um número, de uma variável, né? O valor de um x. Então, quando você estiver diante disso, você vai ter uma equação. Vale você montar a equação para saber qual é o grau dessa equação. Se é do primeiro grau, se é do segundo grau. Então, nós vamos montar aqui nosso problema. O que ele quer saber? Ele quer saber a extensão da estrada. Então, a gente pode pegar aqui e escrever, né? A extensão da estrada. Extensão, o comprimento, você escreve aí do jeito que você quiser. Eu vou colocar só estrada. Ele quer saber o tamanho da estrada. Então, nós vamos chamar de x. Está meio borrado aqui. Então, a estrada tem um valor x. Nós temos uma empreiteira começando de um lado da estrada, a outra empreiteira começando na outra extremidade da estrada. Aí, a questão continua falando o seguinte: uma das empreiteiras vai pavimentar 2/5 da estrada. Então, vamos colocar aqui, ó, a estrada é x. A empreiteira que nós vamos chamar de empreiteira A vai pavimentar 2/5. E a outra empreiteira, que nós vamos chamar de empreiteira B, vai pavimentar 81 quilômetros. Agora, a resolução dessa questão está aqui, ó. A empreiteira A vai pavimentar 2/5 da estrada. Se é 2/5 da estrada, então nós não podemos colocar esse 2/5 solto aqui, pessoal. Nós temos que colocar 2/5 de x. 2/5 de x. Então, agora sim está organizado. A estrada, x. A empreiteira A vai pavimentar 2/5 de x. E a outra empreiteira vai pavimentar 81 quilômetros. Isso significa o quê? Se nós formos montar a equação, significa dizer que o tamanho da estrada x, ele é equivalente ao que a empreiteira A vai pavimentar, 2/5 de x, mais o que a empreiteira B vai pavimentar, 81 quilômetros. Somando o que as duas empreiteiras vão pavimentar, nós vamos ter o tamanho total da estrada, que é x. Pronto, está montada a equação. Olhamos para o grau da equação. Todos os x têm expoente aqui 1. 1. Né? Quando não aparece na equação, quando não aparece escrito, expresso, geralmente em matemática, esse valor que não está escrito, que não está expresso, ele vale 1. Então, nós temos aqui x, 2/5 de x e 81. O expoente do x sendo 1, nós estamos diante de uma equação do primeiro grau. O resto do procedimento é o mesmo que nós tínhamos ali. Posso fazer o MMC de cara? Posso. Só que essa questão, ela só possui uma fração com denominador. As outras são denominadores unitários, né? Divisão por 1, que não precisa colocar. Então, tem outros métodos mais eficazes para fazer do que ter que tirar MMC disso aqui. Vamos organizar o cálculo. Lembra do que eu falei para organizar o cálculo? Tudo que for x, tudo que for literal, nós vamos deixar no primeiro membro. E tudo aquilo que não tiver x, que não for literal, que for numérico, nós vamos passar para o segundo membro. Então, vamos lá. O x tem x. Logicamente, o x vai ficar no primeiro membro. 2/5 de x. 2/5 de x possui x. Então, nós podemos passar para o primeiro membro.
Só que quando nós passamos o 2/5 de x para o primeiro membro, ele troca o sinal. Troca o sinal. 2/5 de x vai ficar menos 2/5 de x. E o 81, que está no segundo membro, continua 81, sem mudar o sinal, porque ele já estava lá. Aquele valor que nós vamos deixar no mesmo lugar, nós não trocamos o sinal. X menos 2/5 de x. Não sei se você vai conseguir raciocinar assim. O x, ele é um inteiro. O 2/5 de x é uma parte fracionária. Então, quando nós temos uma parte inteira e tiramos uma fração, a gente só precisa completar essa fração que foi tirada, né? Se eu tenho um inteiro e tiro 2/5, sobram 3/5. Então, eu posso fazer isso, né? Se eu tenho um inteiro e tiro 2/5, sobram 3/5 de x. Se você não conseguiu acompanhar esse raciocínio, vamos colocar aqui essa continha para cá. Ó. O que tem na frente do x é 1. Então, nós precisamos efetuar essa conta. 1 menos 2/5 de x. 1 menos 2/5. Eu vou ensinar para vocês agora outro método de calcular o MMC. É um método que eu criei aqui. Pelo menos eu nunca vi ninguém fazendo assim. Eu vou multiplicar cruzada, 1 vezes 5. Aqui embaixo do 1 tem 1 também, né? Eu vou multiplicar cruzada, 1 vezes 5. E vou multiplicar aqui 1 vezes 2. E esses resultados eu vou colocar na parte de cima. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Repete o sinal de menos que tem no meio. Por último, eu vou efetuar a conta, eu vou efetuar a multiplicação dos denominadores, da parte de baixo aqui. Ó. 1 vezes 5, 5. E eu termino. 5 menos 2, 3. Repete o 5 que tem embaixo. 3/5. Então, de novo, toda vez que eu tiver duas frações, quiser efetuar a conta mais rápido, multiplica cruzado, coloca os resultados em cima. Multiplica as partes de baixo, coloca o resultado embaixo. Então, multiplica cruzado, coloca os valores e resultados em cima. Multiplica a parte de baixo, coloca o resultado embaixo. Aí eu termino. 5 menos 2, 3. Repete o 5, 3/5. Tem outro jeito de fazer? Tem. Se for 1 aqui embaixo, eu posso multiplicar direto. Ó. 5 vezes 1, 5. E subtrair o 2, já dá 3. Né? 5 vezes 1, 5. Menos 2, 3. 5 vezes 1, repete o 5 aqui embaixo. Esse método ele é eficaz quando uma das frações contém 1 embaixo. Agora, esse método aqui, multiplicando o cruzado e multiplicando a parte de baixo, vai servir para todas e quaisquer frações, todas e quaisquer duas frações, desculpa. Beleza? Tranquilo. Então, foi isso que eu fiz aqui. Ó. 1x menos 2/5 de x, 3/5 de x, porque 1 menos 2/5 dá 3/5. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Ó. Embaixo do 81, eu tenho 1. Embaixo do 81, eu tenho 1. Quando eu tenho uma multiplicação de uma fração por uma variável, eu repito aqui, ó, 3/5 de x. Esse x, ele pode ser colocado na parte de cima. Né? Eu posso escrever isso da forma 3x sobre 5. Dá na mesma. Não coloco na parte de baixo, coloco na parte de cima. Então, 3/5 de x é a mesma coisa que 3x sobre 5. Eu fiz isso para você perceber, para você visualizar melhor, que eu tenho uma igualdade entre duas frações. Né? Uma igualdade entre duas frações é um produto que nós chamamos de produto dos meios pelos extremos, porque nós estamos diante de uma equivalência de frações. 3/5 igual a 81 sobre 1. Esse 1 não existia, eu coloquei aqui agora, para identificarmos a equivalência aí. Como é que funciona o produto do meio pelos extremos? Produto dos meios, a gente multiplica aqui, 3x vezes 1. E o produto aqui entre 5 e 81. 5 vezes 81. Vou continuar a questão aqui. Ó. Não sei se vai dar para pegar aí. 3/5 igual a 81 sobre 1. 3x vezes 1, 3x. 5 vezes 81. Como é que você faz essa conta aqui na hora da prova? Não tem calculadora, né? Ou você vai para o cantinho do caderno de prova e faz lá, 81 vezes 5. Ou então você tenta raciocinar aqui. Ó. 5 vezes 1, né, que é a parte
unitária, nós temos aqui a dezena e a unidade. A unidade é 1. 5 vezes 1 é quanto? 5. Guarda esse 5 aí na tua cabeça. A parte decimal é 80, não é 8. É 80. Porque aqui 81 é 80 mais 1. 80 vezes 5, nós raciocinamos em cima do 8. 8 vezes 5, 40. 80 vezes 5, 400. Então guarda aí na sua cabeça também o 400. Então aí, de novo. Ó. 5 vezes a parte unitária dá 5. 5 vezes 80, que é a parte decimal, 400. Soma na sua cabeça mesmo. 400 mais 5, 405. Então 5 vezes 81, 405. 5 vezes 81, 405. Então muitas vezes você pode efetuar as operações sem ter que escrever o cálculo por completo. Nós podemos raciocinar, né? Tem um raciocínio lógico aí em cima da multiplicação ou da divisão, dependendo do que você tem. 5 vezes 81, 405. Beleza? X igual, como o 3 está multiplicando o x, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então nós vamos pegar esse 3 aqui e vamos passar dividindo. Vai ficar 405 dividido por 3. Fica mais complicado a gente fazer uma divisão de cabeça, né? 405 dividido por 3 fica mais complicado, mas nós podemos pegar aí e recapitular como é que a gente faz essa divisão aqui, ó. 405 dividido por 3. Só temos um número na parte que nós vamos dividir, que é o 3, né? Então eu vou pegar só um número aqui do divisor. Qual o número que vezes 3 vai dar 4 ou próximo de 4? 1. 1 vezes 3 dá 3, vem 3 para cá, e nós subtraímos. 4 menos 3 sobra 1. Beleza? Tranquilo. Pega o próximo número, que é o 0, e coloca aqui embaixo. Qual o número que vezes 3 vai dar 10 ou próximo de 10? Muito bem, é o 3. 3 vezes 3, 9. Coloca o 9 aqui, ó. Coloca o 9 e subtrai. 10 menos 9, 1. Pega o próximo número da sequência, que é o 5. 15. Né? Qual o número que vezes 3 vai dar 15 ou próximo de 15? É o 5, que dá 15 certinho, e quando nós subtraímos, o resultado dá 0. Então, dividindo aqui o divisor 405 pelo dividendo 3, nós vamos ter um quociente, que é o nosso resultado, 135, e de resto nós temos 0. Quando nós temos resto 0, opa, deu um apagão aí. Quando nós temos resto 0, nós vamos ter aqui 135 de resultado exato. Então, 405 dividido por 3, 135. Obviamente, você pode saber fazer a divisão. Mas, para quem não sabe, eu vou sempre estar recapitulando isso aqui, pessoal. A divisão é bom recapitular, porque alguém pode não saber. Alguém pode ter alguma dúvida, se tem alguma dúvida, foi tirada. O MMC, também recapitulei, porque com o MMC a gente tira alguma dúvida aqui de como resolver frações. Então, todos esses detalhes aí da matemática básica, não se preocupem que eu sempre vou estar explicando bem detalhado para você não se perder na questão. Então, significa dizer o quê? Que a estrada tem 135 quilômetros de extensão. Então, vou pegar minha folha aqui. Estrada 135 km de extensão. Letra B de bola. 135 km é o tamanho da estrada, né? Beleza? Vou apagar ali a primeira parte do quadro para a gente continuar com a nossa próxima questão. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui nossa batalha por questões. É a questão número 4, vou deixar para vocês. Questão número 5. Beleza, questão número 5 aí da PUC de São Paulo, uma questão de vestibular. Mas a matemática não muda, né, pessoal? A matemática que vai cair no concurso é a mesma matemática que cai no vestibular, é a mesma matemática que vai cair em qualquer lugar, porque a matemática ela é exata, ela não tem muita diferença de uma banca para outra. Então nós temos que cercar de todas
de todos os lados, né? Pegar a questão de vestibulares, pegar a questão de concurso, para resolvermos aí e matarmos todas as dúvidas que nós tivermos acerca da matemática. Então, a questão número 5 aí, PUC de São Paulo, fala o seguinte: um feirante compra maçãs ao preço de 75 centavos para cada 2 unidades. Prestem bastante atenção no enunciado. 75 centavos para cada 2 unidades e as vende ao preço de R$3 para cada 6 unidades. Então, qual é o número de maçãs que ele deverá vender para obter um lucro de R$50? Beleza? Então aí, qual é a lógica do lucro? A lógica do lucro é: eu compro uma coisa por um preço, vendo por um valor mais alto, e a diferença entre o preço que eu comprei e o preço que eu vendi é o meu lucro. O que é diferença na matemática? Diferença na matemática é a subtração. Então, se eu compro uma coisa qualquer, vamos ver aqui um computador, se eu compro um computador por R$2.000 e vendo ele por 3.000, 3.000 menos 2.000 dá R$1.000, eu tenho meu lucro de R$1.000. Então, o raciocínio dessa questão é em cima de lucro, né? É o preço que eu compro, o preço que eu vendo, para saber o valor que eu vou ter no final. Tá ali, ó. É a questão número 5 aí da lista de vocês. Questão número 5. Então, vamos repetir aqui. Ele vai comprar a cada 2 maçãs. São maçãs, eu li a questão e esqueci o que era. Maçãs. São 2 maçãs, ele vai comprar por 75 centavos. 0,75 reais aí no caso, que vão ser 75 centavos. E a cada 6 que ele vende, ele vai vender a R$3. Certo? Então, a cada 2 que ele compra, ele vai ter 75 de lucro. A cada 6 que ele vende, ele vai ter R$3 de líquido, né? De líquido? De bruto. Isso, de bruto. Então, o líquido aqui que ele vai ter, nós vamos ter que descobrir. Vamos pensar aqui, ó. Se ele compra 2, só que ele está vendendo 6, nós vamos ter que transformar para a mesma unidade aí de venda e de compra. Então, nós podemos fazer o seguinte: para eu completar aqui para ser 6 que ele compra, basta que eu multiplique isso aqui por 3. Então, nós podemos multiplicar aqui os 75 centavos por 3. Nós vamos ter o quê aqui? 75 centavos vezes 3 dá R$2,25, certo? Certo. Se eu multiplicar aqui 75 centavos vezes 3, nós vamos ter R$2,25. Beleza? Agora ali, ó, ele compra 6 maçãs a R$2,25. Ele vende as mesmas 6 por R$3. Qual é o lucro dele, pessoal? O lucro dele vai ser a diferença aí, ó, de R$3 menos R$2,25. Ou seja, o lucro dele vai ser 75 centavos. 75 centavos em cima de 6 maçãs. Então, o detalhe da questão é: ele vai ter 75 centavos de lucro a cada 6 maçãs. Então, guarda isso daí. 75 centavos de lucro a cada 6 maçãs. Qual é a equação que nós vamos montar para essa questão? Vamos fazer o seguinte: ele quer que ele tenha um lucro de R$50, certo? Eu não sei quantas maçãs ele vai precisar vender. Vou chamar de X. Só que esse X vai representar aqui, no nosso caso, 6 maçãs. Porque a cada 6 maçãs, ele tem um lucro de quanto aí? Ele tem um lucro de 75 centavos. Então, nós podemos fazer isso aqui, ó. Cada maçã, ele vai ter lucro de quanto? Né? Se 6 maçãs ele tem lucro de 75, para cada maçã vendida, ele tem um lucro de 75 centavos dividido por 6 maçãs. 75 centavos dividido por 6 maçãs. Esse é o lucro de uma maçã. Aí eu vou multiplicar isso aqui pela quantidade de maçãs, né? Falei mações. A quantidade de maçãs vendidas. 75 centavos dividido por 6, nós vamos multiplicar por X maçãs, que é a quantidade de maçãs vendida, nós teremos que ter um lucro de R$50. Pronto. Né? Fiz essa volta toda para chegarmos à nossa equação. Olha aí, ó.
Se 2 maçãs ele compra 75 centavos, significa que 6 maçãs, nós vamos comprar essas 6 maçãs por R$ 2,25. Nós vamos vender essas mesmas 6 maçãs por R$ 3,00. Então, nós vamos ter um lucro de 75 centavos a cada 6 maçãs. Se eu quero apenas uma maçã, eu vou dividir 75 para uma maçã, vou descobrir o lucro de apenas uma maçã. 75 dividido por 6. Vou multiplicar esse resultado por x, que é a quantidade de maçãs que eu preciso vender nesse lucro. 75 sobre 6 é o meu lucro unitário. Vou multiplicar pela quantidade de maçãs para dar R$ 50 de lucro. Pronto. Posso colocar esse x na parte de cima aqui, ó. 0,75x sobre 6 igual a 50. E o restante é moleza. A gente já fez em todos os exercícios anteriores. Moleza, moleza. Coloco 1 embaixo dos 50 e multiplica cruzado aqui. Multiplicação de meios e extremos. Só faz multiplicar cruzado aí, pessoal. Então, nós teremos aí, ó, 75x vezes 1, 0,75x. 6 vezes 50, 300. 6 vezes 5 é 30, acrescento 0 do 50. 300. E aí nós vamos ter essa divisão. Como eu já ensinei vocês a fazerem divisão ainda agora, vou pegar minha calculadora aqui só para colocar... Aliás, eu vou pegar logo o resultado aqui. Dá 400, né? 400 maçãs. Tinha anotado aqui esse resultado, só vou conferir aqui. Para a gente não perder tempo fazendo divisão de novo, que agora eu ensinei a vocês a fazerem a divisão. Vai ficar aqui 300 dividido por 75, 400 maçãs certinho. A diferença dessa divisão é que ela tem número decimal, né, pessoal? É bom eu fazer uma divisão dessa com decimal para vocês. Vou fazer aqui. Pagar aqui. Como é que a gente faz para chegar nesse 400 maçãs, nesse resultado aí? Nessas 400 maçãs. Olha, ó, eu tenho 75 centavos de x igual a 300. Então, a nossa divisão vai ser aqui, ó, 300 dividido por 0,75. Aí complica, né? Aí você me diz, pô, professor, aí complica porque tem 2 casas decimais. Complica não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vou ter que andar com essa vírgula aqui, ó, 2 casas para a direita. 2 casas para a direita, vai ficar 75. Essas 2 casas que eu andei para a direita, eu acrescento de 0 aqui. Pronto, é diretamente proporcional. 2 casas que eu andei para a direita aqui, acrescenta a quantidade de zeros aqui. Vou só copiar aqui para ficar mais organizado, vai ficar 30.000 dividido por 75. Pronto. Agora eu tenho uma divisão normal, uma divisão normalzinha para eu fazer, né? Ao invés de ser 300 dividido por 0,75, eu vou ter 30.000 dividido por 75. Isso aí você já deve saber fazer. O 30, que são 2 casas decimais, não dá para dividir pelo 75 porque ele é menor. Então nós pegamos 3 casas decimais, 300. O número mais próximo aqui vai ser o 3. 3 vezes 75 dá 225. Quando eu efetuo a subtração, vai dar 75. 75 dá para dividir por 75? Claro que dá, né, pessoal? Opa! Opa, opa, opa. O número mais próximo aqui vai ser o 4. Que vai dar 300 exato. Eu não tinha pensado nisso, pessoal. Então aqui, ó. Por isso que vai dar 400. 4 vezes 75 dá 300 exato. Resultado, 0. Esse 0 vai baixar para cá e vai continuar 0, não vai alterar em nada. Quando acontece isso, esse 0 vem direto para cá, para o quociente. Outro 0 que eu vou abaixar para cá e não adianta nada. Então, ele vem direto para cá. 400. Resto 0. Desculpa aí, pessoal, ter errado ali. Aliás, ter colocado o valor trocado, né? Em vez de colocar 4, coloquei 3, porque eu confundi na hora dessa multiplicação aqui, ó. 75 vezes 3, que dava 225, ficou na minha cabeça, eu acabei colocando 225. Mas o resultado é 400. Beleza. Só sair da frente um pouquinho aqui. Você dá um pause aí no seu vídeo e copiar a questão. Quanto tempo tem de aula aí? 1 hora? Ah, beleza. É meia hora cada tópico aqui, que eu tinha planejado.
Dá para fazer mais uma questão de equação aí para ficar bem tranquilo. Vamos fazer a questão número 7. Eu estou fazendo as questões ímpares da lista e as pares você pode ficar aí para você tentar fazer. Algumas das questões vão ter um conteúdo mais avançado, né? Pode ter um sistema, pode ter uma regra de 3, mas isso daí a gente vai estar vendo ao longo do nosso curso. Ao longo do nosso curso nós vamos estar vendo todos esses conteúdos para o seu concurso. Questão número 7, vou ler aqui o enunciado. Em um tanque de combustível foram colocados 8 litros de gasolina. O primeiro ponteiro do marcador de combustível, que indicava 1/3 da capacidade do tanque, passou a marcar 4/5. O valor da capacidade total do tanque em litros é... Então, a Fundação Carlos Chagas aí, questão da FCC, questão tranquila. As questões da FCC são bem diretas, né? Não faz muita enrolação. Deixa eu ver aqui, eu apago 5, vou apagar a questão número... Vou apagar esse cálculo aqui. E o MMC, que foi lá do começo da aula. Esse espaço dá para a gente resolver. Questão número 5. Não, é questão número 7. Então foi colocado aí, ó, os pontos principais da questão. Foram colocados 8 litros de gasolina. O tanque marcava 1/3 da capacidade, passou a marcar 4/5. Então eu tenho um intervalo de aumento. Esse intervalo de aumento é o equivalente aos 8 litros de combustível. Aí eu pergunto para você, a gente sabe a capacidade do tanque? Não, nós não sabemos a capacidade do tanque. Nós queremos descobrir a capacidade do tanque. Então o tanque aqui ele vai ter uma capacidade que nós vamos chamar de X. Será a nossa variável principal aqui da questão. O tanque será X. Nós acrescentamos 8 litros. Né? Acrescentamos 8 litros. A capacidade do tanque, que era de 1/3, estava 1/3 do tanque cheio. Ou seja, 1/3 de X. Passou a ser de 4/5. Ficou quase cheio. Né? 4/5 do tanque. 1/3 e 4/5. Isso mesmo. Nós precisamos saber aqui, ó, quanto que aumentou. Né? Precisamos saber quanto que aumentou. Vamos pegar aqui, ó. 4/5 subtrai 1/3. Ensinei a fazer isso aqui ainda agora, né? Multiplica cruzado. Quatro vezes 3, 12. Coloca o resultado em cima. 5 vezes 1, 5. Também coloca o resultado em cima. Repete o sinal de menos que tem no meio. E agora multiplica direto a parte de baixo. 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Repetindo aí, ó. Multiplica cruzado, coloca o resultado em cima. Multiplica os denominadores, coloca o resultado embaixo. Efetuando aí a subtração, 12 menos 5 dá 7. 12 menos 5, 7. Repete o denominador, que é 15. Então nós temos aí 7/15, né? 7/15. A partir de 10 a gente fala o denominador avos. Lá na sua primeira série do ensino fundamental, isso daí é ensinado. Mas ninguém usa, né? Nenhum concurso pede o nome, porque se pedir o nome, elimina 99% dos candidatos. 7/15 aí a gente tem a quantidade que vai aumentar, ou seja, o que foi acrescido no nosso tanque foi 7/15 de X. Pronto. Acabou o problema. Por que acabou o problema? Porque lá na questão está escrito o seguinte: esse 7/15 de X, ele é justamente os nossos 8 litros que foram acrescidos. Então eu posso dizer que 7/15 é igual a 8 litros. Estou ficando com... Tem como pegar um pouco d'água? 7/15 de x igual a 8. Vamos continuar aqui, pessoal. 7x/15 igual a 8. O resto nós vamos fazer igual às outras questões. Coloca 1 embaixo, multiplica esse meio pelos extremos. 7x vezes 1, 7x. Vou colocar o resultado aqui do lado. 7x vezes 1, 7x. 8 vezes 15. Vamos fazer de cabeça isso aí. A parte unitária é 5. 8 vezes 5, 40.
Guarda aí na sua cabeça 40. A parte decimal é 10. 10 vezes 8, 80. Soma 80 com aqueles 40, 120. 120. Passa o 7 que está multiplicando x, passa dividindo. 120 sobre 7. X é 120 sobre 7. Antes de resolver isso aí, pessoal, né, já dá para perceber mais ou menos que isso aí vai dar um número quebrado. Porque a gente tem um número com 0 e embaixo nós temos 7. E nós sabemos, pelo menos temos uma noção de que os números múltiplos de 7, eles não terminam em 0. Nenhum múltiplo de 7 termina em 0. Então a gente vê mais ou menos aí que a gente vai ter um número quebrado. Se nós tentarmos fazer, vamos ter um número quebrado. Então antes de tentar resolver isso aqui, olha para o resultado, olha para as alternativas, né? Lá na alternativa letra E, nós temos exatamente essa fração aqui, ó, 120 sobre 7. Então nem sempre a gente precisa calcular. A gente chega no resultado, dá uma olhada nas alternativas e vê o que tem. Se não tivesse o 120 sobre 7, aí sim você continuaria dividindo aqui 120 sobre 7. Mas como tem, marca aí, sem medo de ser feliz, a número 7, letra E. Então assim, pessoal, nós terminamos aqui a parte equivalente à equação do primeiro grau pura, né? Equação do primeiro grau pura é isso. É nós sabermos aplicar a matemática básica para acharmos o valor de x. Então nós temos aí exemplos que nós tivemos que calcular MMC, nós tivemos que fazer divisões, multiplicações, nós tivemos que lembrar conhecimento de fração, divisão com números decimais. Então nós temos que ter a nossa matemática básica bem reforçada para resolvermos essa parte de álgebra. Então o que eu aconselho vocês? Quem não tem essa base muito forte, pega livro do ensino fundamental mesmo. Pega livro do ensino fundamental e começa a fazer cálculo. Começa a resolver. Até a tabuada, se você puder, você faz. Então, vou dar aí 30 segundinhos aqui para tomar uma água. E a gente já continua com o próximo tópico da aula.